a melhor coletiva do Fábio Carille. Disparadamente. Disparadamente, completamente lúcido, honesto, sabendo cobrar quando tem que cobrar. Inclusive falou muito bem sobre a situação do João Vitor, sobre ele precisar zagueirar, sobre ele precisar ser mais firme. Sendo claro com todo mundo que perguntou, não fugiu de nenhuma pergunta, foi bem lúcido ao encarar a realidade do Vasco. Repito, poderia ser muito fácil para ele jogar a responsabilidade de precisamos de mais reforços, precisamos de... Não, a gente vai trabalhar com o que a gente tem, eu vou dar força ao meu grupo porque foi isso que me foi prometido. Então foi honesto pra caramba, inclusive não jogou tão bem não, jogamos mal contra o Corinthians, a gente foi mal contra o Corinthians, não pode ter postura, como ele falou, que é a primeira vez que eu ouvi, sangue doce como foi contra o Ceará. Então cara, desculpa, assim, além de eu já ter falado aqui, que eu sou contra essa cultura de toda hora cabeça de treinador, que não é só treinador que é culpado. Não é só treinador que é culpado. Falei aqui diversas vezes sobre os erros individuais que o Vasco vem cometendo jogo após jogo. E é erro individual técnico. Técnico, coisa que não pode acontecer. Que o jogador profissional não pode cometer. Não pode. Falei diversas vezes. O cara ele faz um grande trabalho no Vasco? Não faz um grande trabalho. O cara ele faz um trabalho que deixa muito a desejar, principalmente defensivamente? Com certeza. Agora, essa merda toda que muita gente trata, desculpa, eu nunca tratei aqui. Nunca tratei aqui. Pode falar o que você quiser. Pode falar o que você quiser. Nunca tratei como essa merda. Nunca tratei como cemitério. Inclusive, sempre falei aqui que não adianta só cobrar de treinador. Treinador não cabeceia, treinador não chuta pro gol, treinador não toma decisão. Vocês viram quantos contra-ataques o Vasco perdeu hoje? Viram quantos contra-ataques? O Garré, o Ryan, o Paulo Henrique. Contra-ataques que poderiam ter terminado em gol. Inclusive no segundo tempo contra o Flamengo. Vários. E hoje o jogo se tornou mais difícil ainda. Porque o Vasco não teve o Adson, não teve o Tietê, não teve o Payet, não teve o Lemos. Praticamente o banco de reservas era um banco que inclusive era recheado de garotos, recheado de jogadores que no ano passado não se firmaram de alguma forma. Paulinho voltando de lesão, Matheus Carvalho entre titular e reserva. Então assim, cara, e gostei muito quando ele falou também o seguinte: empate com gosto de empate. Não tem empate com gosto de vitória. É empate com gosto de empate, porque eles estão no Vasco. Sabendo exatamente quando e onde ele está se situando. Então, tem que parabenizar porque ele evoluiu. Porque ele já falou besteira em coletiva, ele já foi mal em coletiva, ele já deixou de responder, inclusive, repórteres, e ele evoluiu nesse sentido. Então, pra mim, ótima coletiva. Meia hora ouvindo o Carille e meia hora da gente conseguindo tirar dúvidas, da gente conseguindo aprender, da gente conseguindo entender os pensamentos dele, inclusive de planejamentos anteriores e de planejamentos para o futuro, entendeu? É uma pena que, infelizmente, a diretoria tomou uma decisão de tirar o jogo contra o Palmeiras de São Januário e também de vender a partida contra o Botafogo. Porque eu vou bater nessa tecla aqui de novo, para mim é um erro, o Vasco vai ficar um bom tempo fora de São Januário e é assim que as coisas começam a degringolar. Por causa de 4, 5 milhões, dinheiro é importante. Ninguém tá ficando maluco aqui. Até porque o que ele fala, quando ele fala sobre manter as contas em dia, também tem a ver com isso. Quando a governança chega lá no presidente e fala assim, temos que vender jogo. O presidente, ele é obrigado a fazer? Não, mas ele tem que ouvir. E é assim que se faz. Agora, eu lamento pela parte esportiva, acho que a gente tinha chance e tem chance de competir contra qualquer equipe dentro de São Januário. Qualquer uma. É uma pena. Mas, dito tudo isso, acho que até aqui o Vasco está fazendo o que dá para ser feito. Pedrosa, tem que jogar mais? Tem que jogar mais. Tem que melhorar defensivamente? Principalmente defensivamente. Eu não me preocupo tanto com o setor ofensivo. Eu acho que o setor ofensivo tem conseguido entregar o que se espera dele. O problema é principalmente defensivo. E hoje, se não fosse o Léo Jardim, o Vasco teria saído derrotado do Maracanã. Mas o goleiro tá lá pra isso, não tá? A gente não tem um goleiro que é ótimo goleiro desde 2023, 23, 24, 25. A gente tá lá pra isso. Ele tá lá pra isso. O Léo Jardim é um jogador que nessa temporada ele não operou milagres. Ele não fez jogos absurdos, digamos assim. Não fez jogos absurdos. Hoje ele fez um jogo absurdo. Hoje ele voltou a ser aquele goleiro que, inclusive, foi convocado para a seleção brasileira. E ele é um dos melhores goleiros do Brasil. Esse é o fato. Então, não dá pra gente também ficar... só por causa do Léo Jardim. Cara, o Léo Jardim é jogador do Vasco.
O Léo Jardim é jogador do Vasco. O jogador tá ali, é pago para poder desempenhar. E hoje ele desempenhou muito bem. Hoje ele fez uma grande partida. Voltando agora para a gente poder falar sobre o primeiro tempo e o segundo tempo, analisar direitinho, ponto a ponto, substituições, como o jogo se ocorreu. Vamos nessa. No meu copinho da Golcase, daqui a pouco fica aí que tem desconto aí importante para você. Cara, primeiro tempo, o Vasco nos primeiros 15 minutos, digamos assim, teve duas chances bem positivas, bem claras, principalmente ali com aquele chute do Paulo Henrique, em que ele, por um detalhe, não conseguiu abrir o placar. Paulo Henrique, esse que não fez um grande jogo, mas é um jogador que se dedica o tempo inteiro também. Depois teve uma do Nuno, em que o Rossi trabalhou também, fez uma grande defesa, excelente defesa. Já tinha tido uma do Gerson, o Michael também saiu cara a cara depois de um passe do Arrascaeta. Então, o jogo pra mim, até os 30 minutos principalmente, ele foi extremamente equilibrado. Um clássico sendo jogado como clássico. Tanto pelo lado do Flamengo, um bom clássico inclusive de se assistir, eu estive lá no Maracanã. Valeu cada centavo do que eu paguei, porque foi um bom clássico de se assistir. Tecnicamente, as duas equipes buscando o jogo. O Vasco não ficou com a bunda sentada esperando o Flamengo, muito pelo contrário. Conseguiu construir em cima do Flamengo em vários momentos. Seja com o Verratti, o próprio Ryan sendo uma válvula de escape interessante. Também teve um chute do Ryan de fora da área que bateu na rede pelo lado de fora, que também foi perigoso. Depois o Léo Jardim fez outra defesa numa cabeçada do Gerson. Então, no primeiro tempo, cara, o Vasco jogou o clássico. Coisa que em vários outros momentos a gente não via isso. A gente não viu o Vasco se entregando. A gente não viu o Vasco conseguindo competir a ponto de criar grandes chances. Então, se a gente for pegar, repito, os 3 últimos jogos entre Vasco e Flamengo, foram jogos bem equilibrados. Pô, Pedrosa perdeu 2 e empatou 1. Beleza, mas a gente não pode só olhar resultado. Foram jogos equilibrados, principalmente no primeiro tempo. Quando o quê? Quando você tem o time titular do Vasco, que hoje estava praticamente completo, digamos assim, e o time titular do Flamengo, que também estava praticamente completo e ainda teve a volta do Pedro entrando no segundo tempo. Então, pra mim, cara, o primeiro tempo foi bem satisfatório. Vou ser muito honesto com vocês, foi bem satisfatório. É claro que o Flamengo controlou mais o jogo pela qualidade dos seus jogadores. Acho que o Vasco, com essa mexida do Carille, colocando o Jair... Lembra que eu falei aqui nas outras lives? A gente não achou o nosso segundo volante ainda. O Tietchan oscila, inclusive muita força ao Tietchan, que nesse momento tem passado por uma situação familiar complicada com o seu filho recém-nascido. Então muita força para ele, que dê tudo certo para o Tietchan. E o Paulinho ainda não entrou em 2025. Ele não conseguiu ainda jogar a bola que a gente sabe que ele pode jogar em 2025. E já tinha falado aqui, se eu não me engano, que eu entraria com o Jair. Porque para mim o Jair entrou bem contra o Ceará, entrou muito bem contra o Ceará. No jogo em que o Vasco acabou perdendo, mas ele foi o cara que conseguiu dar um volume maior ali. E hoje, novamente, talvez a gente não tenha encontrado ainda o segundo volante. Sabe por quê? O que aconteceu hoje foi uma troca entre o Hugo e o Jair o tempo inteiro. Ambos, às vezes sendo segundo, às vezes sendo primeiro, às vezes fazendo saída de 3, às vezes saindo pra botar a cara pra aparecer. Lembra que eu falei? Cara, ninguém bota a cara pra aparecer. O Paulinho se esconde, o Tietchan se esconde. O Jair não. O Jair apareceu, o Jair deu posse de bola. Aí as pessoas acham que se defender dentro do futebol, tem muita gente que acha isso, é dar porrada, é só marcar. O Vasco tem um grave problema, que é não pressionar o portador da bola. E a falta dessa pressão no portador da bola fez com que o Arrascaeta toda hora ativasse o Michael do lado esquerdo. Para vocês terem uma noção, eu vejo todos os jogos do Flamengo, porque eu sou pago para isso e sou obrigado a isso. Faço a Placar e faço o SBT. O lado mais forte do Flamengo é o lado direito. É o lado em que trabalham Gerson e Wesley. Sempre. É sempre o lado direito do Flamengo que é o mais forte. Até pela grande temporada que o Wesley está fazendo. E também o Gerson, que é um grande jogador, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Então, aquele lado direito do Flamengo é muito forte e ele não funcionou. O Lucas Piton fez uma boa partida defensiva hoje. O Nuno Moreira se entregou demais. E até por isso que ele saiu por cansaço. Só que na direita, hoje, o Flamengo construiu muito com o Arrascaeta e muito com o Michael, porque o Ryan tem um grave problema sem a bola. E para piorar, o grave problema do Ryan sem a bola, que ele ainda vai aprender porque ele é um garoto, ele ainda tem muito evoluído o jogo dele sem bola, o Paulo Henrique hoje não fez um bom jogo.
Essa que é a grande verdade. O Paulo Henrique, a todo momento, deu botes errados, deu linha de passe pro Michael, não conseguiu fazer as antecipações que ele sempre faz. Ele tá sempre dedicado, ele tá sempre correndo, ele tá sempre se dedicando. Mas hoje, o jogo do Paulo Henrique fez com que o Flamengo criasse e crescesse muito por aquele lado do Michael. E ali foi, de fato, onde o Arrascaeta conseguiu jogar. Porque pelo meio campo, o Flamengo não infiltrou, gente. O Flamengo também é uma equipe que constrói muito por dentro. Essas tabelas rápidas, Arrascaeta, Bruno Henrique, sobe um pouco Dela Cruz, o Gerson sempre aparecendo também. Essa construção por dentro do Flamengo, só pegar o jogo contra o Juventude, ela é muito bem feita também. É o melhor time do Brasil, gente. É o melhor time do Brasil. E então, quando a gente fala que ficou satisfeito com o primeiro tempo do Vasco, quer dizer o quê? Que o Vasco competiu contra o melhor time do Brasil. Fato, indiscutível. Com maior folha, com os melhores jogadores, com jogadores de seleção, uruguaia, chilena, brasileira. O time é bom pra caramba. O time é muito bom. E pelo meio, o Flamengo não conseguiu construir. E pra mim, isso tem totalmente a ver com duas coisas. Primeiro, o jogo absurdo que o Hugo Moura fez. Jogou muito o Hugo Moura. Muito mesmo. Clássico de altíssimo nível. Coisa que ele não vinha fazendo em outros clássicos. Ele foi muito mal contra o Fluminense nesse ano. E foi muito mal contra o Flamengo também. Deixando o Arrascaeta sempre entre linhas, sempre com espaço. Hoje não. Hoje ele foi muito bem. Então, e o outro ponto é a entrada do Jair. O Jair povoou o meio. E tem uma coisa que as pessoas não se atentam, e aí vou falar novamente, que pra eles defender é dar porrada, é sair bicando, nem sempre você vai ter uma característica de um jogador que é um jogador que agrada a torcida, aquele cara que bica pro alto, que faz ruf. O Jair não é esse cara. As pessoas acham que o Jair é um volante que vai marcar, que vai dar porrada. Ele não é esse cara. Ele é técnico. E quando ele tem a bola, dificilmente ele toma decisões erradas. E isso é imprescindível para uma equipe que, teoricamente, seria controlada pelo Flamengo, porque o Flamengo é muito melhor tecnicamente, e o Jair, toda vez que a bola caía no pé dele, ele dava soluções inteligentes para o Vasco da Gama. Ficar com a bola é a melhor forma de se defender, porque quando você fica com a bola, você tira o ímpeto do seu adversário, você tira a pressão, você equilibra, você começa a clarear o jogo. E esse é o papel do Jair. O Jair não vai ser o cara que vai dar um carrinho e você vai falar ruf. Ele não é esse cara. Ah, o Jair é muito lento. Não. Ele joga dessa forma. É o jeito dele, o trejeito dele é assim. E realmente, ele não é um volante marcador, porque ele nunca foi na carreira dele. Ele nunca foi. Só que ele é um cara lúcido. Tecnicamente, é um baita de um jogador. E hoje ele foi importante pra cacete pro Vasco. Inclusive, mantenha. Essa é a dupla de volante. Quando o Jair dá a cara pra aparecer, e quando o Hugo vai fazer a saída de bola, dificilmente o Jair erra. Porque ele tá sempre olhando os laterais, porque ele tem o giro, porque ele sabe proteger a bola. E é uma posição de muito risco. O Hugo jogou muito, mas nem sempre ele consegue fazer isso. Pelo contrário, ele erra muito. Porque justamente a qualidade do Hugo maior é marcar. É dar bote, é pressionar, é fazer o ruf. E hoje ele foi muito bem, com e sem bola. Mas o cara que dá a lucidez, o Jair é muito mais lúcido do que o Tietchan e do que o Paulinho. Então você tem um jogo mais associativo e mais equilibrado quando o Jair tem campo. O Coutinho se favorece, o Piton se favorece. E muito. O Paulo Henrique se favorece, a zaga se favorece. Porque quando dá a bola no Jair, tem segurança para dar a bola. Ele tem problemas defensivos? Tem. Mas isso não quer dizer que ele não marque, que ele não pressione. O Arrascaeta não jogou nada no segundo tempo, gente. Nada. Porque o Jair marcou ele. Conseguiu roubar algumas bolas, foi eficiente nessa roubada de bola, protegeu a área. Qual foi a chance do Flamengo na entrada da área? Coisa que a gente já reclamou muito sobre essa entrada da área do Vasco da Gama. Não teve. O Flamengo cruzou muita bola. Tentou utilizar muito mais as laterais do que, de fato, o meio. O equilíbrio pelo meio aconteceu. E sabe o que muita gente falou na escalação? Quando eu até dei essa provável escalação antes da partida acontecer. Falei que o Adson não jogaria, porque ainda tá se cuidando, tá se tratando, tá no planejamento. E dei a escalação com o Hugo e com o Jair. O meio-campo do Flamengo vai engolir o Vasco. Não foi isso que a gente viu, não. Não foi isso que a gente viu, não. No primeiro tempo, quando tava todo mundo sem estar cansado, todo mundo no seu ápice, titular, não teve nada de meio-campo do Flamengo engolido.
O Flamengo é um time mais bem treinado e muito melhor qualificado em peças do que o Vasco da Gama. Agora, o jogo foi equilibrado. Com uma leve superioridade do Flamengo, é verdade, principalmente em controle. Agora, em chances claras, o jogo foi muito equilibrado no primeiro tempo. Vem pro segundo tempo, aí a coisa começa a pegar um pouco mais. Eu vou até pegar aqui as substituições, eu acho que é válido. Salve, torcedor do Vasco, seja bem-vindo ao canal Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo do Vasco aqui pra vocês, mas antes, deixa aquele like pra fortalecer o canal. Se você não for inscrito ainda, se inscreva e deixa aí o seu comentário. O que você achou da partida do Vasco da Gama contra o Flamengo no empate contra o Maracanã? Léo Jardim, na minha opinião, foi o melhor aí em campo, né? Fortaleceu muito a equipe do... Foi bastante importante aí nesse empate, né? Deixe seu comentário, a sua opinião. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, vamos Vasco!